Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje vamos gravar a unidade número 2 da nossa apostila dos livros poéticos, ok? Livros poéticos. Unidade 2 vai falar sobre os salmos, a excelência do louvor. O exemplo da aula passada eu vou estar gravando aqui, porém eu vou olhar mais para o computador, onde está o material que eu irei utilizar, né? Como uma leitura. E eu vou usar o microfone na mão hoje porque da outra vez eu usei aqui na lapela. Eu falo baixo, não consigo falar tão alto, felizmente. Mas eu acredito que vai ficar melhor aqui do que aqui embaixo, ok? Então eu vou falar com ele em cima. Unidade número 2, Salmos, a excelência do louvor. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos e te exaltamos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder aprender a Tua palavra. Nós somos gratos a Ti, meu Deus, pela Tua bondade, a misericórdia, por tudo que o Senhor tem preparado e por este tempo que o Senhor tem preparado, Senhor. Obrigado, que nós possamos aprender, crescer em graça, em conhecimento da Tua palavra, Senhor, conhecendo toda a estrutura, teologicamente falando, da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada. Ajude-nos, ó Pai, a crescermos e entendermos, ó Pai, para que possamos ser útil no reino do Senhor através da Tua palavra. Que a descrição, ou melhor, a fala que o salmista falou uma vez, dizendo: escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti, seja uma verdade praticada e vivida por todos nós, Pai. Que nós possamos amar a Tua palavra, que nós possamos desejar tanto a Tua palavra, Senhor Deus, a ponto de não pararmos de estudar jamais, Senhor, porque grande é o conhecimento que o Senhor tem através da palavra. Profundos são, Senhor Deus, os mergulhos para conhecermos os mistérios da Tua palavra. Nos ajude, Pai, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Introdução de Salmos, né? Diz assim: o livro dos Salmos é o primeiro livro que inaugura a terceira divisão da Bíblia hebraica. Além desse lugar de destaque na própria organização do cânon do Antigo Testamento judaico, o livro dos Salmos ocupa um lugar importantíssimo na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Sua excelência espiritual coloca entre os livros mais lidos entre judeus e cristãos, bem como pessoas que não professam a fé judaica. Nesta unidade, nos debruçaremos num dos mais belos livros do Antigo Testamento e também da Antiguidade, para extrairmos a essência do louvor genuíno e centrado na confiança em Deus. Capítulo 1, o livro de Salmos. Acompanhe com a sua apostila na mão, né? Página de número 57. O livro dos Salmos recebe o nome de Terrilim, que significa louvores ou cântico de louvores. O título Salmos deriva do livro da Septuaginta, que traduziu o termo Terrilim por Psalmoi, Salmos, além do título alternativo muito utilizado na língua portuguesa, Psalterion ou Saltério. O termo Psalmoi sugere um cântico para ser entoado com alguns instrumentos de corda, com harpa, por exemplo. O título em língua portuguesa é resultado da influência da Vulgata Latina, que traduziu o termo psalmoi como liber salmorium, né? E isso é na Vulgata Latina, né? No latim. Embora o termo hebraico mais próximo a salmo seja mizmor, que significa cântico entoado com acompanhamento musical, o livro hebraico para toda a coleção estabeleceu como Terrilim, que deriva da forma singular Terrila, utilizada mais de 20 vezes em vários salmos, como atesta Leisor. Ao se deparar com o livro de Salmos, podemos concluir a princípio que ele seja um aglomerado de poemas individuais sobre assuntos diversos. Sem dúvida, para um leitor, a identificação de uma harmonia e estruturação nos Salmos é uma tarefa de difícil compreensão, sem as devidas análises e trabalhos de grandes pesquisadores do mesmo. Os 150 Salmos, né, que é a estrutura do livro, que possuímos, são estruturados em 5 livros,
Cada um desses livros termina de forma semelhante, a saber, todos eles terminam com uma doxologia, que consiste em uma bênção sacerdotal que se encontra no próprio saltério. Aí tem no Salmo 41, verso 13, Salmo 72, do 18 ao 20, Salmo 82, Salmo 89, Salmo 52, Salmo 106, Salmo 48, Salmo 145 e Salmo 21. Ainda na estrutura do livro, né, falando sobre a doxologia, diz assim: bendito seja o Senhor, né, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém, amém. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se enche toda a terra. Amém e amém. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Todo o povo diga amém, aleluia. A palavra aleluia significa vinde e louvai ao Senhor. A estruturação proposta, né, dentro dos Salmos, na perspectiva da Bíblia Taná, né, que é a Bíblia dos Hebreus, os Salmos é dividido em 5 livros, né? O livro 1, que vai do capítulo 41, do capítulo 1 ao 41, o livro 2, que vai do capítulo 42 ao 72, o livro 3, que vai do capítulo 73 ao 89, o livro 4, que vai do Salmo 90 ao Salmo 106, e o livro 5, que vai do Salmo 107 ao Salmo 150. Eu falei aqui capítulos, ok? Porém, o livro de Salmos não é lido como capítulos, ou seja, o Salmo de número 1 não é o capítulo 1 de Salmos, é livro. Então, os Salmos tem 150 livros e não 150 capítulos. Os livros são divididos por versículos. Os versículos a gente utiliza falando livro 1, versículo tal, para identificar. Então, aí não tem problema, usa versículo ou verso, tanto faz. Mas nos Salmos não se fala capítulos, nos Salmos se fala livros. Como nós estamos numa aula de teologia, isso é importante ser dito para que o aluno de teologia ele se comporte de forma correta, né, dentro da estrutura teológica e do aprendizado bíblico, né. Ainda na estrutura do livro, essa sobreposição de coleções do Saltério indica algo acerca do seu processo de compilação. Não sabemos exatamente como o Saltério todo se completou. Contudo, podemos afirmar que o Saltério aparentemente surgiu de um lento processo que moldou o livro de uma maneira proposital. Em cada Saltério, ou em cada salmo, em cada livro, existe o cabeçalho dos salmos, né? E esses cabeçalhos frequentemente incluem 3 elementos. Primeiro, coleções litúrgicas. Salmos de Davi ou Salmos de Asaf, por exemplo, indicam a coleção litúrgica da qual o salmo derivou. Segundo, termo de adoração. Alguns desses termos são obscuros, mas com instrumentos de corda. Salmo 67 se refere à execução do texto da adoração, de acordo com os lírios, né? O Salmo 69 aparentemente indica o hino, melodia a ser usado para esse texto na adoração. O terceiro termo, né? O terceiro elemento, melhor dizendo, desculpa, são notas históricas. A inscrição do Salmo 57 inclui o seguinte: de Davi, um Mictã, poema dourado, quando ele fugiu de Saul na caverna. Em um movimento heurístico, os compiladores do Saltério sugerem que os leitores considerem o Salmo 57 junto com a narrativa em 1 Samuel capítulo 22, onde Saul persegue Davi como um competidor pelo trono, e em particular junto com 1 Samuel capítulo 22, versículo 1. Então as notas históricas, ele linka, né, os salmos à história. Então, no caso, o Salmo 57, o cabeçalho dos salmos, né, os escritores, né, as pessoas que fizeram a compilação, eles colocam esse link, que o Salmo 57, historicamente,
está falando do momento que Davi vive em 1 Samuel capítulo 22. Então essas são as notas históricas. Como atestado anteriormente, quando falamos das coleções encontradas, encontramos seletos autores nos livros de Salmos. Cerca de 2/3 dos escritores são descritos nos cabeçalhos dos Salmos. O rei Davi aparece em primeiro lugar entre os autores com o número de 73 salmos de sua autoria, somando quase a metade do saltério. Talvez por isso a coleção toda tendia a ser chamada de Davi. Outro autor identificado no saltério é Salomão. Em contraste com seu pai, o rei Salomão escreveu apenas 2 salmos, a saber, o Salmo 72 e o Salmo 127. Alguns salmos são atribuídos aos filhos de Coré, 11 salmos ao todo, do 42 ao 49, 84, 85 e 87. Quanto a Asaf, 12 salmos são atribuídos a ele, o Salmo 50 e o Salmo 73 ao Salmo 83. Moisés escreveu um salmo, Salmo 90. Emã escreveu um salmo, Salmo 88. Etan escreveu um salmo, Salmo 89. Escreveram um salmo cada um deles. Jedutum aparece com 3 salmos, Salmo 39, Salmo 62 e Salmo 67. Os demais salmos são todos anônimos. Então essa é o capítulo 1, né, falando sobre a estrutura do livro de Salmos. Então mostra aí os autores, né, a divisão dos autores, a estrutura do livro, né, os 150 livros. Dentro do judaísmo, então, são 5 livros, né, divididos. Lá os salmos são corridos, né, somente na nossa Bíblia ela é dividida com 150 salmos. Aí nós vimos as coleções litúrgicas, os termos de adoração, as notas históricas e os autores. Agora nós vamos para o capítulo 2, a estrutura poética e literária do livro dos Salmos. Um ponto para reflexão que a revista entrega, né, ou melhor, a apostila entrega para nós, é: a organização do livro dos Salmos demonstra sua importância para a tradição judaica. Além disso, identificamos os diversos autores que compuseram hinos, em especial o rei Davi. Então reflita como o fato de Davi compor salmos pode enriquecer a sua imagem. Isso aí é para você pensar e você utilizar essa parte em branco, né, para você exercitar essa reflexão. Capítulo 2. Estrutura poética e literária do livro de Salmos. Introdução. A poesia oriental carrega características peculiares que a torna, em certos aspectos, diferente da poesia cultivada no mundo ocidental. A poesia hebraica, todavia, mesmo estando inserida dentro do contexto histórico oriental, também oferece determinadas peculiaridades que a torna singular entre os exemplos encontrados no Antigo Oriente Próximo. Neste capítulo, buscaremos, portanto, identificar as principais características da poesia hebraica, bem como a identificação dessas características no livro de Salmos. Poesia hebraica. A poesia hebraica, diferente da poesia que conhecemos no mundo ocidental, não se baseia em rimas, né? A estrutura do verso hebraico se resolve rapidamente. Aponta a ele, em breve proporções, 2 ou 3 palavras. A poesia se resolve. Não é regada pela ordem lógica, tampouco pela rima, mas por uma estrutura paralela. Este artifício demonstra o modo de combinar ou de ecoar de um pensamento no outro. Este artifício opera de mais de uma única maneira, a saber, paralelismo sinônimo, paralelismo sintético, paralelismo antitético e paralelismo climático. No paralelismo sinônimo, a segunda linha, ou às vezes o segundo versículo, reforça a primeira, de tal forma que seu conteúdo fique enriquecido, criando um efeito total, espaçoso e impressionante. Como, por exemplo, Salmo 59, primeira linha: livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Na segunda linha: põe-me acima do alcance dos meus adversários. Então ele fortalece, ele enriquece, né? Então ele melhora a segunda linha, sempre reforça a primeira. Isso no paralelismo sinônimo.
No paralelismo sintético, acontece quando uma segunda linha é adicionada à primeira, como uma espécie de reiteração da mesma declaração, mas com uma expressão levemente diferente. As frases correspondem uma à outra mediante a forma de construção, como por exemplo, Salmo 55, versículo 6. Primeira linha: quem me dera asas como de pomba. Segunda linha: voaria e acharia pouso. Né? Então, no sintético, a declaração ela reitera, né? E numa leve, ela reitera, no caso, ela acrescenta, né? Com uma leve diferença, né, na sua fala, melhorando. Então, o paralelismo antitético acontece quando a segunda linha apresenta um contraste em relação ao que é dito na primeira linha, como, por exemplo, o Salmo 1, versículo 6. Primeira linha: pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, observe que aparece um contraste, né, em relação da primeira linha para a segunda linha. Né? A segunda linha vem como contraste, é antitético. No paralelismo climático, a segunda linha, ou terceira, amplia o sentido contido na primeira linha, buscando levar ao ápice o pensamento da primeira linha como atestado. Ela buscando levar o ápice do pensamento da primeira linha como atestado. Salmo 93, versículo 1 ao 3, assim, né? O Senhor reina e está vestido de majestade. O Senhor está vestido de majestade e envolto em força. Pronto, eu tive que tirar o microfone porque o meu celular quis acabar a bateria, eu tive que carregar e vamos ver se vai ficar bom assim, eu espero que sim. Então, no paralelismo climático, a segunda linha ou a terceira linha amplia o sentido contido na primeira linha, buscando elevar o ápice, o pensamento da primeira linha, como atestado do Salmo 93, versículo 1 ao 3. O Senhor reina, primeira linha, e está vestido de majestade. Segunda linha: o Senhor está vestido de majestade e envolto em força. Então, ele eleva, né? Ele amplia o sentido que está contido na primeira linha. A segunda linha ele abrange, ele eleva, né? Então, esse é o estilo literário, né? Um dos paralelismos que a poesia hebraica encontra, né? Encontramos ainda em Salmos o paralelismo simbólico e analítico. O simbólico, que exprime uma comparação metafórica, está presente no Salmo 29, versículo 6, no Salmo 92, 19 e no Provérbio 6, 6. E o analítico, que apresenta uma consequência do pensamento da primeira linha, está presente no Salmo 23, 1, né? Salmo 119, versículo 99, Salmo 104, Salmo 139, Salmo 116, o versículo 1 e o 2. Termos técnicos. Alguns termos técnicos são listados nos títulos dos salmos individuais, e existem diversas explicações sobre o seu significado, bem como o seu uso, fato que evidencia uma incerteza em certos casos. Quando o seu significado, fato que evidencia uma certeza em certos casos quanto ao seu significado. Elas podem ser divididas em 3 grupos. Segundo Robson, interjeições, classificações e notas linguísticas. Interjeições, selá, né? A gente vê muito nos Salmos essa palavra, selá, né? Essa palavra ocorre 71 vezes e mais 3 vezes em Abacu capítulo 3, predominantemente nos livros 1 e 3 do Saltério, e provavelmente é o sinal para um interlúdio, né? Uma mudança de acompanhamento musical. Pensa-se usualmente que se derive de uma raiz SLL, que é erguer, né? Talvez aumentar o som dos instrumentos ou das vozes. No entanto, tem havido a sugestão alternativa de uma raiz CLH, que supostamente corresponde a um verbo aramaico, curvar, né? Ou curvar-se em adoração. Então, essa palavra selá, ela entende-se como, por exemplo, a maioria dos saltérios são hinos, louvores,
Então ela aparece num interlúdio de nota. Então, a partir de... Eu não entendo muito de música, mas a ideia é mais ou menos assim. Tá numa nota de uma altura assim, né? E aí, a partir desse selar, a nota vem para uma altura assim. Ou seja, ela eleva o tom, a voz, a nota. Aí eu não sei explicar porque eu não entendo de música. Mas a ideia dessas interjeções, né, de uma delas, do selar, seria essa, né? É o aumento, né? Ele coloca aqui que outros têm a ideia de curvar-se, né? De curvar-se em adoração. Então essa seria a explicação desse termo técnico que aparece no Salmo. Outro termo técnico que aparece nos Salmos de interjeições é o igaion, com H. De acordo com o autor, no Salmo 9,16, esta palavra segue selá como nota separada, mas também se acha em Salmo 19,14 e Salmo 92,3, dentro das frases: o mediador do meu coração, a solenidade da harpa. O verbo relacionado com esta palavra usualmente se interpreta com o significado de murmurar, e daí meditar. Consequentemente, como direção musical, pode indicar os instrumentos mais quietos. Depois nós temos as classificações de notas litúrgicas. Encontramos no saltério pelo menos 5 termos técnicos que expressam a natureza do poema: salmo, sigaion, mictã, masquil e oração. Mismor era um poema que deveria ser acompanhado por algum instrumento. Sugere um poema que seria muito conhecido entre os que o entoam. Esse termo aparece com frequência no Salmo de Davi, o que indica que seria um salmo formal. Ainda nas classificações de notas litúrgicas, nós vamos ver também o segaion, e sugere um louvor carregado de emoções, contudo não penitencial, mas de forma sentimental e exática. Mictã é outro termo obscuro, e esse termo só aparece nos Salmos de Davi, em especial aqueles que descrevem os perigos experimentados por ele nos títulos. Assim, o sentido de cobrir pode estar ligado ao encobrir os lábios, uma oração silenciosa. Então, cobrir, né, ou encobrir os lábios seria uma oração silenciosa. E ainda na classificação em nota litúrgica, quando as notas litúrgicas parece que estão conectadas com o cenário musical ou também com a execução dos salmos, alguns deles são para o cantor-mor, sobre negnote, ou sobre neilote, alamote, seminite ou gitite. Provavelmente os nomes de instrumentos musicais. Mas matutilaben, Aigeilet e Hasaar representam melodias. E isso daí você pode ler e pesquisar a respeito dessas expressões, né? Dessas palavras que são conectadas no cenário musical. Principalmente você que é músico, vai gostar muito disso. Capítulo 3, irmãos. Capítulo 3 nós vamos estudar sobre o gênero dos salmos. Esses capítulos são bem pequenininhos, né? Por exemplo, o capítulo 2, ele tem 1, 2, 3, 4, 6 páginas. Isso? Exatamente, são 6 páginas no capítulo 2. São bem pequenininhos. O capítulo 3 tem um pouquinho mais de página, tem 8 páginas. São páginas bem pequenininhas, né? Bastante espaço entre eles. O capítulo 3 vai falar sobre os gêneros dos salmos. O saltério contém uma grande variedade de estilo literário que aponta para suas diferentes funções no culto público e particular de Israel. A identificação e o estudo de tais estilos são fundamentais para a compreensão do seu significado, bem como o seu uso no culto de Israel. Hinos. Os hinos integram o principal gênero do saltério. O hino é definido por seu tom de exuberância e louvor ao Senhor. Os hinos ressoam o grande entusiasmo dos adoradores que se encontram face a face com o seu Senhor.
Inclusive, eu queria fazer uma observação nisso, porque hoje no meio evangélico a gente tem muita música, ok? Não hinos, né? Porque o hino, e para ser classificado como hino, ele tem que ser totalmente voltado para o Senhor, né? É a exaltação do Senhor, né? É a grandeza do Senhor, é a glorificação do Senhor, é reconhecer o poderio de Deus, a majestade de Deus. É aquele termo que a gente tem falado na aula, né, da contemplação do Senhor. É contemplar o Senhor, ainda que seja por imagem, né, ainda que seja por expectativa, claro, com a construção do que a Bíblia nos fala a respeito do Senhor e da sua grandeza, do seu reino, do seu poder, da sua majestade. A gente tentar contemplar ao Senhor com a nossa mente e compor esse hino. Aí isso é hino. Hino é adorar ao Senhor, é louvar ao Senhor. Quando a música ela é feita de testemunho, que evidencia o milagre na vida humana, ou os atos humanos, né? Ou traz do louvor aquele incentivo, né, da igreja, seja para adorar, seja para servir, seja para fazer... São músicas, né? Músicas, e muitas delas carregadas de dopamina, né? Que leva a nossa emoção às alturas, né? Isso não são hinos, são músicas. Não é errado, eu não estou dizendo que é errado, só estou dizendo que hino é o hino que louva o Senhor, né? Aquela música que só fala da beleza do Senhor, que ela não busca interesse, ela só é totalmente direcionado para adorar a Ele. Isso é hino, o resto é música, ok? Os hinos possuem 3 elementos: chamado ao culto, em que um líder insta a congregação a louvar ao Senhor, né? Rendei graças ao Senhor, tá? Invocai o seu nome, Salmo 105. Segundo, uma descrição dos atos atribuídos a Deus, em geral, formando o corpo do hino, dando a motivação para o louvor. Ele é o Senhor nosso Deus, o Salmo diz assim, Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam por toda a terra, né? Terceiro, uma conclusão, convidando para louvar, renovado, ou, uma conclusão, convidando para louvar, renovado, ou obediência, aleluia, né, que eu falei naquela hora lá, aleluia. Então, os salmos também são salmos de lamentos, né, quando passamos do hino, nós falamos da adoração, né, por isso que entrou no hino. Agora falamos do lamento, vamos falar do lamento. Quando passamos do hino para o lamento, substituímos a alegria pela tristeza. No saltério, o cântico de lamentação aparece ao lado dos hinos. A sua designação é terrinar e tem seu contexto vivencial no culto, uma invocação cultural. Eu falei na aula presencial e eu também quero falar agora. Eu tenho esse escritor aqui, ó, esses 3 escritores, tá vendo? Um dos volumes é esse, Os Salmos como Lamento Cristão, né? Um comentário histórico desses 3 escritores aqui. Eles também escreveram outro volume desse, junto com esse é o volume 1 e o volume 2, esse aqui é o volume 2. O volume 1 não fala dos Salmos como lamento, fala dos Salmos como adoração, né? No grupo da nossa igreja, do nosso grupo lá, eu compartilhei o PDF do livro de adoração que eu tenho. Desse eu não tenho, só tenho o livro físico nas minhas mãos. E é muito bom, se você puder comprar e ler, é maravilhoso esse livro, muito esclarecedor. E ele fala somente dos salmos como lamento, ok? Trazendo uma lição muito boa para nós. Então, os salmos como lamento é uma designação, em hebraico, terrina, e em seu contexto vivencial, o culto, uma inovação cultural. Lamento, né, é quando eles começam a lamentar definitivamente, né, a situação que eles estão vivendo de forma pessoal ou nacional, né, quando a nação está vivendo aquele caos, né, e eles começam a lamentarem. O lamento é identificado pelo teor do salmo, é um cântico que expressa desorientação, abandono, dor e sofrimento, né?
Raymond Dillard oferece uma estrutura distinta do lamento com 7 elementos básicos: invocação, apelo a Deus por ajuda, reclamações, confissão de pecado, maldição aos inimigos, que é a imprecação, né? Confiança na resposta, hino ou bênção. Então, Hilliard oferece a estrutura diferente, né, dos salmos, no lamento em 7 elementos, né? Aí, invocação, apelo a Deus, reclamações, confissão de pecado, maldição aos inimigos, confiança na resposta, hino ou bênção. Depois nós temos os salmos de ação de graça. O salmo de ação de graças é estreitamente ligado ao hino, tendo como fator diferencial o foco no louvor ao Senhor por ter livrado da aflição, né? Leisor sublinha que podemos identificar pelo menos 6 elementos estruturais nos salmos de ação de graça. Primeira, decisão de dar graças. Salmo 116, versículo 1 e 2. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto viver. 2. Resumo introdutório. Porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Então, ele dá o salmo de ação de graça, porque ele ouviu a minha voz e ouviu a minha súplica. Então, é um resumo introdutório. Recapitulação poética do período da necessidade. Laços de morte me cercaram. Salmo 23, versículo 3. Relato de petição e de livramento. Então, invoquei o nome do Senhor, e o Senhor livrou-me a alma. Ensino generalizado. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus, é misericordioso, o Senhor vela pelo simples. Versículo 4 e 5. E o último, né, do 6, que Dillard oferece, né, é a ação de graça renovada. Cumpriu os meus votos. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Então, depois nós vamos ver os salmos reais, que são os salmos dos reis, né? Os salmos reais são aqueles que estão centrados na figura de rei, da graça, salmos reais, okay. Estão centrados na figura dos reis. Tais salmos ilustram a responsabilidade do rei no período pré-exílico, no culto, bem como a expectativa e obrigação firmada através da aliança sobre os filhos de Davi. Dillard, né, que é um autor, aponta que existe 2 tipos de salmos de realeza no saltério. Primeiro, salmos que exaltam Deus como rei. Segundo, salmos que exaltam a figura do governante como rei, né? Ainda nos salmos reais, ele dá um exemplo, né, do Salmo 95, de exaltação a Deus como rei. Vinde e cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. O seu é o amor e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Salmo 95, do verso 1 ao 5. Diversos salmos centralizam a figura do rei humano. Dentre eles, o Salmo 21 pode demonstrar essa evidência, né? O rei se alegra em sua força, Senhor, e na sua salvação grandemente se regozije. Cumpriste-lhes o desejo do seu coração e não negaste a súplica dos seus lábios, pois vai ao seu encontro com as bênçãos de bondade, põe na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Salmos 21, do versículo 1 ao 3. Também nós vamos encontrar salmos de recordação, página 79. A memória desempenha um grande papel em Israel, em especial no saltério. Os salmos de ação de graças relatam as preces que foram entoadas na congregação pelas petições passadas. Hinos e lamentos recordam-se do passado em seu conteúdo, destacando a libertação divina. Essas memórias reforçam a confiança em Deus, os atos retentores de Deus no passado
e fortalece o presente e fornecem esperança no futuro. Os exemplos que temos desse gênero são o Salmo 78, o Salmo 105, 135 e o 136. Depois nós vamos ver os Salmos de Sabedoria. Esse conjunto de salmo carrega temas interessantes e linguagens semelhantes da literatura de sabedoria do Antigo Testamento, Provérbios, Jó e Eclesiastes. Alguns estudiosos têm observado a relação íntima entre a sabedoria e a lei. Ambas dizem respeito ao comportamento correto dentro da comunidade de Deus. Um exemplo claro é o Salmo 119, que é um salmo de louvor à Torá, mas é classificado também como um salmo de sabedoria. O Salmo 119, né, que é o maior salmo que tem, ele é dividido por estrofes de 8 versos. Cada estrofe representa uma letra do vocabulário hebraico. Né? Quando vocês olharem lá, vocês vão ver que tem um conjunto de 8 versos, desde o do versículo 1 até o último versículo, e aí vai ter uma letrinha lá, Aleph, Bet, e aí todas essas letrinhas não são nomes, são a letra do alfabeto hebraico, ok? Então, questões para reflexão. Diante do estudo sobre os gêneros literários dos salmos, tente identificar quais salmos e seus gêneros são mais lidos pelos cristãos no culto. Né? Salmo 23, Salmo 91, são lidos bastante, Salmo 46, são lidos bastante nos nossos cultos, quando as pessoas assim têm oportunidade. Nós vamos agora passar para o capítulo de número 4, que vai falar sobre a teologia dos salmos, né? Embora não faça de forma sistemática, o saltério se constitui como uma rica fonte de ensinamento e reflexões teológicas. A teologia do saltério é extensa, tendo em vista que ela abrange praticamente todos os assuntos teológicos que podem ser encontrados no Antigo Testamento, a ponto de Martinho Lutero expressar suas famosas palavras: Salmos é uma pequena Bíblia e a síntese do Antigo Testamento. Assim, neste capítulo, identificaremos alguns dos temas teológicos encontrados no Saltério. Parte 1 do capítulo 4. Deus Criador. Assim como os primeiros versículos do livro de Gênesis, os Salmos afirma que Deus fez os céus e a terra. Ele trouxe à existência todas as coisas por intermédio do seu comando verbal. Salmo 33, versos 6 e 9, Salmo 148, do verso 3 ao 5. Separou o mar das porções secas, né? Salmo 95, versículo 5, e estabeleceu a terra em suas fundações. Salmo 104, versículo 5. Então, os Salmos afirma, né? Demonstra, apresenta Deus como Criador, a semelhança de Gênesis, né? Então, lembrando que nós estamos vendo aqui a teologia dos Salmos, né? Que os Salmos, eles como Martinho Lutero disse, né? Sendo ele uma pequena Bíblia, ok? Ainda como Deus Criador, ele fez todos os seres viventes. Salmo 104, versículo 24 e 26, né? O Salmo exaltando Deus como Deus Criador. E colocou o homem e a mulher como regente da terra e de todos os animais. Salmo capítulo 8, aliás, Salmo 8, capítulo 4, versículo 4 ao versículo 8. Deus é também Criador de Israel, o povo de Deus. Os Salmos enaltece a escolha do povo de Israel por parte de Deus para ser o seu povo especial no concerto. Deus soberano e dominador, parte 2 do capítulo 4. Deus é apresentado como dominador e soberano sobre toda a ordem natural, mediante se decreta os corpos celestes executa suas tarefas devidamente designadas, né? Então Deus é apresentado como dominador e soberano sobre toda a terra, e na sua ordem natural, né?
e, mediante decreto, os corpos celestes executam suas tarefas devidamente designadas. Aí ele cita os salmos, Salmo 19, Salmo 104, Salmo 148. Além de soberano sobre a ordem criada, Deus também é Senhor soberano de Israel. Deus exigia a lealdade absoluta de seu povo, depositando sua fé somente nele. Salmos 37 e Salmos 44. Por ser Israel o povo do concerto, Deus estava sempre no meio do seu povo, os guiando e os protegendo de seus inimigos. Salmo 78, né, e Salmo 105. O Salmo também mostra Deus como Deus da aliança, né? Lembrando que Deus fez aliança. Tem aliança abraâmica, adâmica, depois de Noé, noélica, né? A aliança de Abraão, né? E a aliança davídica, mosaica também. São essas alianças que Deus tem, né? Aliás, tem muitas alianças que Deus tem com o seu povo, né? Então Deus é um Deus da aliança. Como atestado anteriormente, Israel gozava de uma relação peculiar com Deus. Ela tornou-se herança, né, de Deus e o seu tesouro peculiar. Essa leitura condiciona a interpretação dos salmos, tendo em vista que o salmista tinha consciência de sua condição dentro desta aliança. Ele era povo exclusivo, propriedade peculiar do Deus que invocava em seu momento de alegria ou lamento, assim como seus pais o fizeram. Depois nós vamos ver nos Salmos também os Salmos messiânicos, né? Que no caso ele coloca aqui como messianismo. O messianismo é um dos tópicos mais importantes da teologia dos Salmos. A pessoa do Messias, sua dinastia e sua habitação permanente são descritos por diversos salmos conhecidos como salmos reais. Assim, o rei tinha como obrigação endossar a aliança. Deus é rei e, juntamente com o rei humano, tornaria os reinos da terra e do céu um só. Sua escolha, a do rei, tinha como finalidade conduzir o povo de Deus e mediar sua realeza junto a eles. Agora, pois, Salmo 102, versículo 10 e 11. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servir ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Os salmos de realeza descrevem o ideal de um rei davídico, justo e temente a Deus. Esse ideal nunca foi atingido em Israel. Embora alguns reis apresentassem características piedosas, o ideal de um rei justo que trouxesse paz e prosperidade duradoura para a nação ficou só nisso. Uma ideia nunca realizada. A gente vai ver os salmos messiânicos, né? O Salmo 2 é o salmo messiânico, o Salmo 45 é um salmo messiânico, o Salmo 72, né? 84, 89, 110, porque fala sobre esse rei justo, né? Sobre esse rei que traz paz e prosperidade de forma duradoura para a sua nação, né? Então esses são os salmos messiânicos. No capítulo 4, que também é um capítulo pequeno, né, com poucas páginas, esse aqui tem 5 páginas, ele traz também uma reflexão para nós e diz assim: reflita sobre como os louvores atuais lidam com as questões teológicas sugeridas pelo Saltério. Será que nossos louvores têm a mesma preocupação dos salmistas de direcionar seu louvor unicamente, exclusivamente a Deus? Inclusive, eu já antecipei um pouquinho essa fala, né? Quando eu disse que hoje as músicas que nós cantamos na igreja, elas são mais dopaminas para o nosso corpo, né? Porque eleva a nossa autoestima, né? Nos traz aquela emoção, sem de fato, né?
nos conduzir à presença de Deus através da adoração ou, como eu usei a palavra anteriormente, eu vou repetir ela agora, né? Através da contemplação da beleza, da essência, da autoridade, do poder, do amor e do reino do nosso Senhor, né? Olhando para todos os seus atributos, né? E reconhecendo a nossa pequenez diante da grandeza do nosso Deus. Então, nossos hinos precisam ser hinos verdadeiros, né? Que adorem a Deus e exaltem o nome dele, a pessoa dele, que exalte a sua exuberância, do seu poder, da sua glória, do seu reino, da sua majestade. O céu não é bom porque as ruas são de ouro, o céu não é bom porque lá é bonito, porque lá é um lugar de paz. O céu não é bom por causa dessas coisas. O céu é bom porque Deus está lá, porque Jesus está lá. Então, o que torna o céu tão agradável e tão desejável para nós é a presença de Deus que lá está. Não são as ruas de ouro, nem as mansões que a gente muitas vezes acredita, né, por textos bíblicos, evidentemente, mas não é isso que faz o céu ser o céu. O que faz o céu ser o céu, um lugar de bom para nós estarmos, é unicamente e exclusivamente a presença de Deus, ok? Então, capítulo 5 nós vamos avançando, né? E aqui ele vai falar sobre os salmos para a vida. Também é um capítulo bem pequenininho, né? Com apenas 5 páginas, né? Um pouco menos de 5 páginas, porque não ocupa toda a página, a descrição. Mas a introdução diz assim: até aqui nós nos detemos as questões formais e teológicas acerca deste lindo arcabouço de adoração e orações do povo de Deus. Precisamos agora afunilar o nosso olhar para a recepção do saltério, tanto no Antigo Testamento e na tradição de Israel, como no Novo Testamento e na tradição cristã. A recepção do saltério no culto de Israel. O saltério faz inúmeras referências a momentos festivos em seu conjunto, afirmando que ele tinha uma relação muito íntima com o culto de Israel. Podemos identificar a subida da arca acompanhada por hinos em direção ao templo, Salmo 95, do versículo 1 ao 6, Salmo 100, né? Celebrai ao Senhor com júbilo, com alegria, né? No saltério encontramos um conjunto de salmos conhecido como salmos de subida, né? Que é do Salmo 120 até o Salmo 134. Tal grupo de salmos era entoado por peregrinos que vinham de longe para participar dos encontros litúrgicos em Jerusalém. É interessante isso, essa observação aqui desses salmos de subida, né? Porque os peregrinos iam cantando, né? E segundo a tradição judaica, isso faria no coração deles e na mente deles, né? Claro, evidentemente por fé e ação divina, né? Dava a eles a alegria, tanto de estar indo para a presença de Deus, que o judeu muito valorizava o templo, né? E gostaria de estar no templo para poder adorar o Senhor dentro da sua teologia, né? De Israel, mas eles também tinham a convicção que enquanto eles iam cantando, o Senhor ia preparando o caminho contra os seus adversários ou contra as emboscadas, os salteadores, né, os perigos que a peregrinação proporcionava aos peregrinos, né, o caminho, né? Então, eles iam cantando e adorando através dos salmos, né? Então, eles iam de casa até o templo adorando. Isso já era um pré-culto, né? Isso já antecipava o culto deles, né? Quando chegava no templo para adorar, o coração já estava alegre, né, com a presença de Deus. Isso para nós serve como uma lição, né? Porque o verdadeiro culto ele não começa quando o pastor diz paz do Senhor, meus irmãos, né? O verdadeiro culto começa no nosso lar, no nosso dia, né? Quando a gente amanhece, o nosso culto já começou e à noite a gente só se reúne mesmo para colher, né, as bênçãos de Deus. Na verdade, a gente vai para o culto não é para receber, nós vamos para dar, né? Dar a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso coração,
para dedicar a Ele toda a nossa vida, né, em adoração, em agradecimento por tudo que Ele tem feito, né, e oferecer o nosso sacrifício diante dele, que é a nossa adoração. Depois nós vamos ver os Salmos, no tópico 2 do capítulo 5, os Salmos e o Novo Testamento. O Novo Testamento cita o livro dos Salmos por cerca de 80 vezes, o que demonstra que, dentre os livros do Antigo Testamento, o livro foi o mais consultado e utilizado pelos escritores neotestamentários. Os escritores neotestamentários reconheceram a relação entre Jesus Cristo e o livro dos Salmos. A citação dos Salmos, em sua grande maioria, são utilizadas para provar a identidade de Jesus como Messias e Filho de Deus. Né? Ah, o Salmo de número 2, por exemplo, é o Salmo da cruz. Se você ler, fizer a leitura do Salmo, você vai ver que ele é o Salmo da cruz, desculpa, o Salmo de número 22, né? O Salmo de número 22 é o Salmo da cruz. Se você lê ele, você vai ver. Por exemplo, você vai ver a citação de Jesus. Jesus, quando estava na cruz, ele diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o Salmo 22. Então, quando Jesus estava na cruz, na verdade, ele estava recitando os salmos. Né? Algumas pessoas acreditam que Jesus falou algumas palavras só na cruz, pelo fato de estar registrado nos evangelhos. Mas quando você relaciona essas palavras, você vai ver que Jesus citou alguns salmos durante a sua crucificação, né? O que liga muito, né, o Jesus aos Salmos. Os Salmos falava de Jesus. Eu vou ler, né? Vamos ler aqui o Salmo 22, né? Só para ver e deixar registrado isso. Salmos de número 22 diz assim, ó. Salmo 22. Primeiro versículo. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alonga das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves de noite e não tenho sossego. Porém, tu és o santo que habita entre os louvores. O versículo 7 diz assim, ó, todos os que me veem zombam de mim, estende os beiços e meneia suas cabeças. Versículo 8, confiou no Senhor, eles meneando, né, zombando dele, diz assim, ó, confiou no Senhor que o livre-o, pois ele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre e me preservaste, estando ainda nos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Depois, você vê o 16, diz assim, ó, pois me rodearam os cães, e ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram minhas mãos e os pés, né? Quando você vê aqui, né, ajuntamento de malfeitores. Quando Jesus estava na cruz, ele estava entre dois bandidos, ele estava no meio e tinha um à sua direita e um à sua esquerda, né? Depois ele diz assim, ó, transpassaram-me as mãos e os pés, né? Na cruz, as mãos foram pregadas em cima e os pés foram pregados na parte inferior da cruz, né? Aí ele diz assim, poderiam contar todos os meus ossos. Ele vem e contempla, né? Segundo alguns historiadores e estudiosos, o número de chicotadas que Jesus recebe nas costas, né, a quantidade e a maneira como as chicotadas é dada, as costas são dilaceradas, né, de forma que o chicote com ossos e ferros na ponta arrancava pedaços da carne, né, de maneira que era possível que os seus ossos fossem vistos, né, pela disseração ou dilaceração das chicotadas, né. Sem contar também que Jesus é preso, se não me falha a memória, na quinta-feira e ele é crucificado na sexta, ele fica todo esse período sem alimentação, né? Enfim, então tem essas associações. Aí depois o versículo 18, repartem entre si as minhas vestes, lançam sortes sobre a minha túnica. A Bíblia vai contar na crucificação de Jesus que os soldados romanos assim o fazem, né? Depois o versículo 20 diz assim, livra-me a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Enfim, aí você pode ler todo o capítulo 22, mas aqui há algumas relações, né? Tanto que o próprio
nas Bíblias que tem a epígrafe no capítulo, tá? A epígrafe do capítulo 22 é: o Messias sofre, mas triunfa, né? Então, o capítulo 22, ou melhor, o livro 22 de Salmos, é o livro, um livro tratado como messiânico, ok? Depois nós vamos ver nos Salmos ainda, no Novo Testamento, assim, o Novo Testamento cita o livro dos Salmos. Não, é no próximo. Salmos para a Vida, o tópico 3. Um guia devocional para os cristãos. Tendo visto a importância do saltério para a tradição e religião de Israel, bem como sua leitura pelos escritores neotestamentários, afirmando sua centralidade na identificação da identidade de Jesus como Cristo, é importante ressaltarmos a importância dos salmos para a vida devocional dos cristãos hoje. Os diversos salmos direcionam os leitores modernos para a busca constante pelos caminhos do Senhor. Apontam também para uma profunda confiança em Deus, em tempos de aflição. Sustenta a ideia que podemos nos dirigir a Deus para solucionar nossos questionamentos, mas acima de tudo funciona como um chamado à adoração e uma celebração da palavra de Deus para edificarmos nossa família com temor e confiança no Senhor. Então, Salmos para nós cristãos, ele ainda, né, serve como um parâmetro, né, uma academia, né, serve como instrução para que nós possamos nos apresentarmos diante de Deus com a inteireza dos nossos corações, né, de forma inteiro, completo, reconhecendo a grandiosidade e a verdade de Deus, haja vista que os nossos olhares sempre, quando são direcionados para o Antigo Testamento, nós vamos ver não somente a fé que operou, mas vamos ver também a história que cooperou e confirmou a grandeza e o cuidado de Deus para com o seu povo. E nós hoje somos o povo de Deus, né? Nós somos a nação escolhida, o povo eleito de Deus, a nação eleita de Deus, né? Chamados para sermos ou para frutificarmos, né? Para semearmos o evangelho na obra do Senhor. Então, os Salmos ele serve para nos fortalecer, para melhorar a nossa intimidade com Deus, a nossa oração. Então, se use, né? Faça uso do livro dos Salmos para você melhorar diante de Deus. Para a gente fazer o fechamento da nossa aula, né, da unidade 2 da apostila dos livros poéticos, eu fiz uma aplicação de um resumo que diz assim, que no final desse estudo nós precisamos entender que o livro dos Salmos não foi dado à igreja apenas como poesia religiosa, nem apenas como material devocional para momentos de emoção. O saltério é, na verdade, uma das expressões mais profundas da pedagogia divina, porque nele Deus não apenas fala ao homem, mas ensina o homem a falar com Deus. E isso muda tudo. Os Salmos nos mostram que a espiritualidade bíblica não é artificial. Ela não exige que o crente seja sempre forte, sempre animado, sempre resolvido. Pelo contrário, o saltério nos ensina que diante de Deus há espaço para o louvor, mas também para o lamento. Há espaço para a celebração, mas também para a perplexidade. Há espaço para a gratidão, mas também para o clamor da alma ferida. Isso significa que a fé verdadeira não é a ausência de crise. A fé verdadeira é a decisão de continuar levando a crise para a presença de Deus. Os Salmos também nos ensinam que não existe verdadeira devoção sem profundidade teológica. O salmista não canta a partir de sentimentos vazios, mas a partir de uma visão elevada de Deus. Deus como Criador, Rei, Juiz, Pastor, Refúgio, Senhor da aliança e esperança do seu povo. Em outras palavras, os Salmos nos mostram que a alma só encontra ordem quando volta a girar em torno da majestade de Deus. Talvez seja exatamente isso que mais precisamos aprender hoje, porque vivemos num tempo de espiritualidade rasa, de louvor sem reverência,
de emoção sem verdade, de devoção sem escritura, mas o Saltério corrige tudo isso. Ele nos ensina que o homem de Deus não vive apenas de sentimento espontâneo, mas de memória, revelação, aliança, temor e esperança. E mais do que isso, os salmos nos conduzem a Cristo. Neles ouvimos o clamor do justo, a esperança do rei, a dor do inocente, a exaltação do ungido. O saltério não termina em Davi, ele aponta para Jesus. E é justamente por isso que o Salmos continua vivo na boca da igreja. Então, se eu pudesse resumir essa aula em uma única ideia, eu diria o seguinte: o livro dos Salmos nos ensina que a vida inteira do homem, sua alegria, sua dor, sua culpa, sua esperança, sua adoração e sua espera precisa ser colocada diante de Deus. Este é o verdadeiro propósito saltério. Não apenas nos ensina a cantar, mas nos ensina a viver diante da face de Deus. Deus abençoe. Volto a repetir o que eu disse no capítulo anterior, né, na unidade anterior. Compartilha no grupo as suas perguntas, as suas dúvidas. Se você quiser também compartilhar aquilo que você aprendeu, que você entendeu, o que trouxe assim uma guinada no seu pensamento, sabe assim, o que mudou o seu pensamento em alguma coisa, compartilha, irmãos, porque isso coopera para o crescimento de toda a classe, de todos os irmãos, tá bom? Deus abençoe vocês. Até o próximo núcleo, ou melhor, até a próxima unidade, em nome de Jesus.